tudo quanto você quer a respeito de Jó está nas suas mãos. Só não toque na vida, mas o restante você pode fazer o que quiser. E a Bíblia diz que naquele instante Satanás sai e começa um processo de destruição na vida de Jó. Diga comigo assim, começa um processo de destruição na vida de Jó. Ele perde seus bois, ele perde sua casa, ele perde sua fazenda, ele perde seus filhos. E hora após hora, da noite para o dia, Jó perde tudo que tinha, o que adquiriu. E Satanás vai outra vez diante de Deus. Porque até então Jó tinha perdido tudo. E a sua mulher chega para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Porque a situação que você está vivendo é digna disso, de morte. Ele falou: mulher, como uma louca fala tu. E ele disse: porventura, o que eu mais temia aconteceu. Porventura só receberia de Deus os bens e não os males. E Satanás chega para Deus novamente e fala o seguinte. E Deus pergunta a Satanás: viu meu servo Jó? Ali é firmeza, né? Ali é cabra firme. Satanás fala assim: toca no tendão de Aquiles dele. Isso aqui eu estou conjecturando, é claro. Toca no tendão de Aquiles dele. Toca na menina dos olhos dele. Toca no tornozelo dele, para você ver se ele não blasfema contra ti. E Deus fala para Satanás de novo: vai. Só tem uma coisa: poupa-lhe a vida, não mexe com a alma dele. E a Bíblia diz que Satanás sai. Jó foi possuído de uma lepra, do alto da cabeça à planta dos pés, que a sua pele se tornou porosa, os seus ossos se tornaram porosos, quebradiços. A sua mulher fugia dele, ele disse assim: até a minha mulher tinha horror ao meu hálito. Até o meu servo, a quem me servia, eu pedi um copo com água, traz. E ele não vinha. Fugiu-lhe o vigor. E ele diz: só me restaram a pele dos dentes. Caiu os dentes, só ficaram as gengivas, só o céu da boca. E ninguém chegava perto de Jó, pela situação que ele estava. Aí de repente, vem 3 amigos de Jó. Um chamava Beldade, outro chamava Zofar, e o outro chamava... Qual era o nome do outro, vocês lembram? Elifaz, Beldade e Zofar. A primeira semana que eles chegaram, eles somente observavam Jó. Observavam, Jó passava para lá, sentado, e eles só observavam. Não falaram nada. Certamente eu olhava assim e falava assim: danadinho, hein? Carinha de santo, mas por trás aí tem um bicho perverso. Por trás aí tem uma coisa, viu, pastora? Missionária Nayara. Por trás desse homem que parece santo aí, tem um horror de pecados. Por causa desse homem, ele está passando isso, não é à toa. Isso aí deve ter pecado até no... Digam comigo: Jó sofria, não porque estava em pecado, mas Jó sofria porque era fiel. Vira para o seu irmão e diz para ele: fiel também sofre. Quando dá na segunda semana, depois de uma semana, eles resolvem falar. E começam a dizer assim: Jó, talvez você pecou contra Deus. Será que você não fez tal coisa contra Deus?
E foi instigando, foi perguntando, foi fazendo questionamentos. E Jó chega ao ponto de... Aqueles 3 homens eram médicos. Lá no capítulo 13, depois você vê lá, e Jó fala assim: vocês até agora me perturbaram, vocês ficaram calados, vocês fizeram um bem danado para a minha alma, mas agora vocês estão perturbando a minha alma, enchendo de suposições. Esse homem chamado Elifaz, ele traz um comparativo da vida de Jó, que é um grande erro, porque ele parte pelo pressuposto errado. Ele vem do pensamento hindu, de que é causa e efeito, fez, recebeu, tomou, levou. E ele vem com esse pensamento e faz um pressuposto errado, mas que tem uma lógica tremenda, se formos levar ao pé da letra. E Jó fala para eles: até agora vocês me fez um bem danado. Me deixa quieto, por favor. Lá no capítulo 13 que eu estava dizendo, a Bíblia de Jó diz assim: vocês são médicos que não valem nada. Certamente eles foram fazer um diagnóstico de Jó, e Jó lhe dá essa resposta. Até agora vocês me fizeram bem, mas agora vocês começaram a me perturbar. Mas ele dá aquela argumentação que tem uma lógica tremenda. E eles começam a perguntar a Jó sobre a sua vida e o seu pecado, o que Jó tinha feito, o que Jó tinha deixado de fazer, o que Jó estava pensando em fazer, por meio da situação que Jó vivia. E Jó diz para eles assim: olha, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nem assim Jó pecou contra Deus. Isso aqui é passar raiva no capeta, hein? O cara vai lá, tira tudo que ele tem, tira a mulher, tira os filhos, tira a riqueza, mata os 10 filhos dele de uma vez. E aí, ainda por fim, ele fala: bendito seja o nome do Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou. Então, no texto que nós vemos ele faz construindo um argumento que, com uma lógica tremenda. Digam comigo, ele faz um pressuposto errado, mas com uma lógica tremenda. E quando Jó fica naquela situação de que ele era fiel, tinha certeza de que era fiel, mas que a imagem que fazia dele é de que ele estava errado, ele disse para Elifaz, Zofar e Bildade: o caminho do sucesso, diga comigo, o caminho do sucesso, eu tenho quando eu faço bem. Você pode ser uma pessoa muito bem financeiramente, você pode ser um cara que tem fazendas, que tem carros, que tem iate, que tem casa, mansão com piscina, condomínio fechado, segurança, carro blindado. Você pode ser um sucesso na sua vida material e ser um fracasso diante de Deus. Você pode ser um um Elon Musk na vida e ser um fracasso diante de Deus. Você pode ter o dinheiro que Bill Gates tem, o dinheiro que algumas instituições têm, mas ser um fracasso diante de Deus. Na verdade, o sucesso que começa na nossa vida está quando voltamos para Deus. E ele diz o seguinte, olha só, no versículo 21, o que ele diz: une-te, pois, a Deus,
e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Vira para o seu irmão e diz assim para ele: una-te a Deus, e assim te sobrevirá o bem. Agora, para nós tomarmos esse caminho que leva, desemboca em um sucesso, você tem que ser restaurado. Olha só o tema: restauradas através da reconciliação. Famílias restauradas através da reconciliação. Como isso começa? Como que esse sucesso começa? Como que essa transformação começa? Como que essa restauração começa? Quando nós, diga comigo, quando nós reconciliamos com Deus. Em Jesus, nada feito. Sem Jesus, nada feito. Em Jesus, tudo beleza, tudo feito. Quando você está longe de Deus, nada feito. Você chegou perto de Deus, tudo feito. E ele diz: une-te, pois, a Deus. Quem sabe não te sobrevirá o bem. Vira para o seu irmão e fala assim: una-te, pois, a Deus, e te sobrevirá o bem. E como começa isso? Diga comigo, 3 coisas que nós temos que fazer para um sucesso de restauração na vida. O caminho do sucesso que faz bem. Primeiro, no versículo 21 ele fala: une-te, pois, a Deus, e Ele te sucederá o bem. Eu não reconcilio com Deus quando eu dou meu dízimo. Eu não me reconcilio com Deus quando eu dou uma boa oferta. Eu não me reconcilio com Deus quando eu dou esmolas, quando eu dou uma cesta básica, quando eu dou uma oferta especial para alguém. Eu não me reconcilio com Deus quando eu faço essas coisas pensando que Deus vai estar vendo aquilo e vai montar brasas sobre a minha cabeça. Não. Eu me reconcilio com Deus quando eu reconheço que Ele estava lá no caminho do Gólgota, levando a cruz, e chupou para si todo o meu pecado, toda a condenação que estava sobre mim. Ele levou sobre si as minhas dores, foi até os céus e disse: Pai, está consumado. Gritou para o inferno, gritou para os anjos, e gritou para Deus e para os homens, e disse: está consumado, e está sentado na destra de Deus, o qual virá para julgar o mundo, os mortos e o vivo, em nome de Jesus. Isso é reconciliação com Deus. Quando você sabe que Ele foi pregado naquela cruz, e foi chupado pelo veneno que me condenava, e agora se fez homem, se fez carne, se fez pele, se fez sangue, e agora está morrendo na cruz por meus pecados. Isto é reconciliação com Cristo. Isto é reconciliação com Deus. Tem que harmonizar a sua vida, primeiramente, com Deus. Diga comigo, tenho que harmonizar a minha vida diretamente com Deus. Você tem que tampar todas as brechas, limpar todo o seu caminho, todas as trincheiras que te atrapalham ter esse acesso a Deus. E você tem que chegar naquele que constrói pontes entre o Pai e Deus, Deus e você, aquele construtor de pontes. O único pontífice, o único salvador, o único que faz a ligação entre Deus e os homens, chamado Jesus de Nazaré. E você possa gritar: Deus, eu preciso de reconciliar-te com o Senhor. Digam comigo, eu não me reconcilio com Deus quando eu penso que estou certo. Aquele que
faz a ligação entre nós e Deus, Jesus de Nazaré, está aqui nessa noite para fazer você sentir-se filho. Tem pessoas que pensam, primeiro muitas pessoas, principalmente quando eu era pastor de igreja, chegavam em mim e falavam assim, não, eu vou consertar primeiro e depois eu vou para a igreja. O senhor pode ficar tranquilo, domingo eu vou estar lá, mas primeiro eu tenho que deixar de fumar. Você nunca por suas forças você vai deixar de fumar, se não for a força de Deus na sua vida, fazendo você arrepender dos seus pecados, e você reconhecer que Ele é o único caminho, é a única ponte entre Deus e os homens. Então, quando você arrepende, você tem a ligação do Pai com a sua vida. A segunda perspectiva, a segunda coisa que ele diz, para começar esse processo de restauração de vida, que vai desembocar num sucesso que te faz o bem, não só devemos reconciliar com Deus, mas precisamos aceitar a sua palavra. Olha só o que diz o verso 22. Aceita-te, peço-te a tua palavra, a tua lei da sua boca, e põe as suas palavras no meu coração. Você quer ter sucesso no seu negócio? Tira a safadeza de dentro da sua casa. Para de ser rude com seus filhos. Para de ser sargentão. Para de bater na sua mulher, lá atrás da porta, torcendo o braço dela e dizendo, ou você anda do meu jeito ou não tem dinheiro no final do mês. Tira a trancheira que está te impedindo da sua casa. Tira a safadeza do seu negócio, a mentira dos seus negócios. Você vende o carro, o motor fundindo, você põe um bardal para dizer que está bom. Tira. Jó, você quer a presença de Deus? Talvez isso está acontecendo contigo. Tira o mal da sua tenda. Vira para o seu irmão e diz assim para ele, tira o mal da sua tenda. Deixa de ser aquele patrão empedernido, duro como a pedra. Deixa de ser aquela mulher faladeira, que fala até os ouvidos não aguentar mais. Deixa de ser aquele pai que chega no filho e provoca a ira. A Bíblia diz assim, filhos, honrai os vossos pais. Mas também fala, pais, não causei ira nos vossos filhos. É uma via de mão dupla. Tem hora que você deixa o menino, minha mãe me deixava, tinha um dia que eu falava, já 1000. Tinha um dia que eu vou falar baixinho aqui para vocês. Tinha um dia que eu ficava com uma raiva da minha mãe. Que dava, mas é porque eu teimava com ela, então ela não sabia amenizar, então causava mais ira em mim. Então a Bíblia diz assim, pais, não, filhos, honrai os vossos pais, mas pais, não causei ira dos vossos filhos. Então tira as coisas erradas de dentro da sua casa, e assim te sobrevirá o bem. Tira tudo aquilo que você acha que te impede. Segunda coisa que ele diz, para começar esse processo de restauração de vida, que vai desembocar no bem, que numa vida que vai te fazer bem, não só devemos reconciliar com Ele, mas precisamos aceitar-lhe a palavra. Não só reconhecer o que Ele fez por mim, mas eu começo a desejar, a submeter a palavra de Deus. O versículo 22 diz, aceita-te, peço, da tua boca, põe as suas palavras no teu coração. Isso aqui tem 2 níveis de intelecto.
Você aceitar a palavra na sua mente e guardar no seu coração. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e favorável vontade de Deus. Você quer aproveitar qual seja a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus? Muda para a palavra. Diga para o seu irmão e muda para a palavra. Não só reconheço, mas eu mudo para a palavra. Submeter a palavra. Agora, eu mudo para um jeito que deu certo. Eu mudo agora para uma maneira que eu vou trilhar sabendo que eu primeiro. Diga comigo, primeiro, eu reconcilio. Depois, eu volto para a palavra. Vamos, gente. Primeiro, eu me reconcilio. Isto. Segundo, eu volto para a palavra. Versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da sua tenda. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta o mal da sua tenda. Você tem que reconciliar. Você tem que aceitar a palavra. E você tem que fazer dele o seu escudo, o seu caminho da agora para frente. Primeiro, fala comigo, primeiro eu aceito a palavra. E depois eu volto para a palavra. Segunda coisa que ele diz, versículo 22, versículo 23, na prática, eu mudo a minha vida para o modo que deu certo. Aí quando você aceita a palavra, você muda totalmente para o modo que dá certo. Primeiro você reconciliou, agora você volta para Deus e aceita-lhe a palavra. Porque tem pessoas que pensam que o conhecimento de Deus ele adquire sozinho, como diz o pastor Luiz, num toque de caixa. Nós temos que buscar o conhecimento no nosso intelecto, o que realmente Deus é para nós. Irmãos, porque uma vez que você existe, você foi feito alma vivente, você está destinado, você está encurralado para viver eternamente. Então você não existe para acabar. Uma vez que você nasceu, você está determinado a viver eternamente. Você é um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. O seu espírito jamais morrerá. Então você viveu uma vida com Deus. Você viveu uma vida com Deus é você não experimentar a morte. Você não ter a morte é significado que você terá uma eternidade com Deus. O negócio, você não tem que pensar além da vida. Você tem que pensar aquém da vida. Isso começa aqui em Goiânia, aqui na igreja. Você tem que pensar naquilo que você está fazendo hoje. Hoje. Depois. Eternidade você vai ter com Cristo ou sem Cristo. De todo jeito você vai ter uma eternidade. Não é, pastor Saulo? De todo jeito você vai, diga comigo, de todo jeito. Eu vou ter uma eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Versículo 23.
se te converteres do Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da sua tenda. Versículo 24. Então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedras nos ribeiros. Às vezes você pensa que tudo que você tem é a melhor. Gente, tem gente que pensa que vai levar tudo quando morrer. Eu vi uma reportagem outro dia de um tailandês, me parece, se não me falha a memória, que ele pegou tudo que ele tinha de joias e de pedras preciosas e de ouro, mandou derreter tudo e despejar em cima do túmulo dele. E lacrou aquilo para ninguém levar. Quer dizer, o ouro ficou lá no cemitério. E ele foi para a glória. Alexandre o Grande disse que quando morresse queria, no velório dele, o melhor médico da cidade. Para que quando ele fosse para ser enterrado, o caixão fosse aberto. E as mãos dele para fora. Dizendo que nem a medicina, nem a ciência dava jeito na morte. E que as mãos dele iam para fora do caixão. Do jeito que ele veio, ele estava indo. Pega aquilo que você chama de valor, a Bíblia diz aqui, e lança aos ribeiros, as pedras do ribeiro. Lavoisier, o pai da química moderna, disse certa vez: na verdade, nada se cria, nada se faz, tudo se transforma. Coitado de Lavoisier. A Bíblia já dizia isso muito antes. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, vos deitarão no vosso regaço. Deus, você fica agarrado nas coisas, e isso lhe traz um sentimento de que você é possuidor e detentor de toda aquela riqueza, de tudo aquilo. E a Bíblia fala assim: pega o seu ouro, pega as suas coisas e lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, até mesmo com 8. E lancei meu pão sobre as águas, foi embora. Foi não. Vai lá pescar o peixe onde você ceivou com o pão. Ele está mais gordo. Tudo que você faz nessa terra tem retorno do céu. Tudo que você faz nessa terra tem o retorno de Deus. Não, você não faz nada nesse mundo que não tenha um retorno, que não tenha uma volta. Você não faz nada nesse mundo que não tenha um resultado benéfico para a sua vida. Diga comigo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 26. Encontra prazer, diga comigo: encontro prazer na contemplação de Deus. E ele diz para ele, faz isso para ele assim: Jó, encontra prazer na contemplação de Deus. Às vezes nós servimos a Deus e você nem contempla Deus. Você nunca parou para contemplar Deus. Admirar Deus. Saber quem realmente é Deus, quem você está servindo. Capítulo 40 de Isaías, versículo 31. Deus fala assim para Israel: e tu, ó Israel, por que você está falando isso, que eu não ouço mais o teu clamor? Olha, Jacó, quem faz o mais, faz o menos. Jacó, aqueles que esperam em mim, renovam as suas forças.
sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando você tomar conhecimento de Deus e contemplar Deus sobre a sua vida, você vai dizer, realmente a palavra tem razão. Vai, levanta de manhã com Ele. Vai comprar pão com Ele. Contempla o céu estrelado com Ele. Banha a sua criança com Ele. Beija o seu marido com Ele. Vai comprar carne no açougue com Ele. Vai no supermercado com Ele. Aonde você for, leva Ele. É a contemplação de Deus. E assim te sobrevirá o bem. Então, tudo que você fizer, Deus estará assinando embaixo. Versículo 26. Já estamos terminando. Tu orarás, e Ele ouvirá as tuas orações. Tudo que você fizer, você vai fazer, e Deus vai falar assim lá embaixo, está pago, está quitado. Tudo que, fala assim comigo, tudo que eu fizer, Deus irá aprovar. Pastor, mas está falando demais, tá? Não, a Bíblia diz assim, ó, se porventura você pede um pão, lhe dará uma pedra? Se porventura lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, e eu, quanto o vosso Pai Celestial, não saberei dar bons presentes aos vossos filhos? E por que andais preocupados com o que é vez de comer, com o que é vez de beber? Não é o vestido mais do que a vida? Não é o alimento mais do que você? Cuidais que o Senhor dá a cada dia o que necessitais, porque basta a cada dia o seu mal. Deus sabe da sua necessidade. Te sobrevirá o bem, te sobrevirá as bênçãos de Deus. Você quer então ver o sucesso na sua vida? Tira o mal da sua tenda. Fala para o seu irmão, tira o mal da sua casa. E assim, digam, e assim te sobrevirá o bem. Quais as bênçãos decorrentes disso? Tem aqui mais 6 promessas, não vai dar tempo de falar. Mais 6 promessas recorrentes dessa mudança de vida. Você é cheio de promessas, você é cheio de... Quando você contempla Deus e faz dele o seu tesouro, você fica um homem, uma mulher cheia de promessas de Deus. Promessas que se cumprem na sua vida. Não são promessas vazias. Não são promessas de só ouvir. Jó 42, versículo 5, ele fala assim: até então eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. Irmãos, e a Bíblia diz que aquele homem foi repreendido. No final do livro diz que ele foi repreendido. E Jó recebeu tudo em dobro o que havia de perdido. Tinha 10 filhos, voltou com 20. Tinha 1000 bois, voltou com 2000. Tinha 1000 vacas, voltou com 2000. Tinha 100 camelos, voltou com 200. Assim será sobre a sua vida. Você terá sobre a sua vida a bênção de Deus, da hora que você tirar o mal da sua tenda, na hora que você reconciliar-te com Deus, e aceitar-lhe a palavra, e começar a viver a vida que Deus propõe para você. Aí você verá que Deus, você vai ficar empanturrado de Deus, cheio de Deus, você vai ter uma vida abastada de Deus, você falará Deus para cima para quem estiver do seu lado, e você será uma alavanca de Deus. A Bíblia diz que tudo que você decretar será para cima. Às vezes alguém vai de ladeira abaixo, você pega na mão e fala para cima. A Bíblia diz, e um a outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. O artífice animou o ourives.
E o que alisa com o martelo diz: da coisa soldada boa é. Então com pregos o firme para que não se mova. Fica de pé comigo agora.